Imagine reencontrar alguém que salvou sua vida, mas que não se lembra mais de você. Foi o que aconteceu com Liam, um veterano de guerra, ao rever sua antiga companheira canina, Nara, uma pastora belga que um dia arriscou tudo por ele no campo de batalha. Mas quando os dois finalmente se encontram, ela o encara como um estranho. Só que algo acontece naquele café, algo que desperta nela uma memória poderosa e que transforma um reencontro doloroso numa cena que ninguém ali jamais esqueceria. Fica comigo e se inscreva no canal agora mesmo, pois você está prestes a conhecer uma das histórias mais emocionantes que já contamos aqui. Naquele dia, a campainha sobre a porta do pequeno café rural tilintou suavemente quando uma mulher de semblante sereno entrou, segurando uma guia com firmeza. Ao seu lado, marchando com passos controlados, vinha uma pastora belga negra, de postura nobre e olhar inquieto. No fundo do salão, sentado junto a uma mesa de madeira gasta, Liam respirou fundo ao avistar a cadela. O ar pareceu sair-lhe do peito em um soluço silencioso. Havia semanas que ele contava os dias para aquele reencontro. E agora, com os olhos cravados nela, mal notava o movimento ao redor. O tilintar das xícaras, os murmúrios das conversas, o chiado da máquina de café, tudo parecia distante. A cadela, Nara, estava diferente. O pelo perdia o brilho que um dia tivera. E seus músculos, antes definidos, agora pareciam mais rígidos de tensão do que de força. Mas havia algo imutável em seus olhos. Aquela vigilância quieta, aquela atenção profissional que conhecia tão bem. A mulher da ONGK Nove Shield se aproximou devagar. Liam se ergueu da cadeira como se cada centímetro exigisse esforço. Ajoelhou-se diante de Nara, tentando manter as mãos firmes, e estendeu uma delas com um gesto cauteloso. Nara, chamou ele, a voz baixa e carregada de emoção. As orelhas da cadela se moveram ligeiramente ao som do nome, mas foi só isso. Nenhuma reação calorosa, nenhum sinal de reconhecimento. Para ela, ele era apenas mais um rosto naquele lugar estranho. Liam inspirou devagar, tentando conter o tremor no peito. Tentou de novo. Ei, companheira, sou eu, o Liam. Lembra de mim? Nara deu um passo hesitante para trás, farejando o ar entre eles, desconfiada. Era como se todo o passado tivesse sido apagado, os momentos em que ele confiara nela mais do que em qualquer ser humano, as noites insones sob o som de bombas, as patrulhas silenciosas em terrenos hostis. A mão de Liam caiu lentamente para o lado do corpo. Ele olhou para a mulher ao seu lado, em busca de alguma explicação, algum consolo, mas ela apenas apertou os lábios com empatia, sem palavras. O coração dele pesava. Aquilo não era o que imaginara. Não havia reencontro emocionante, nem lágrimas de reconhecimento. Apenas um vazio áspero, onde antes havia uma conexão inquebrável. Às vezes, disse a mulher num tom quase sussurrado, tudo o que elas precisam é de um cheiro, um som familiar, algo que acenda a memória. Liam assentiu, sem dizer nada. Afundou-se novamente na cadeira, a dor impressa no rosto, os olhos ainda fixos naquela figura que um dia conheceu tão bem. Talvez, murmurou ele. Mas dentro dele, a dúvida latejava. E se aquele elo tivesse se perdido para sempre? Era difícil acreditar que apenas um ano antes, eles eram inseparáveis. Nara havia sido designada a Liam durante seu terceiro período de serviço ativo. Recém-formada no rigoroso programa tático canino, ela era especialista em detecção de explosivos, e sua precisão beirava o sobrenatural. Para Liam, que nunca tinha operado lado a lado com um cão militar, aquela parceria começou com incertezas, mas bastaram algumas missões para entender. Havia entre eles uma sintonia rara, forjada sob pressão e reforçada pelo silêncio das madrugadas em território hostil. Ela era mais que um detector de bombas, era sua âncora emocional. Juntos, patrulhavam zonas marcadas por armadilhas invisíveis, os temidos explosivos improvisados. Nara salvava vidas, salvava unidades inteiras, e mais do que tudo, salvava Liam de si mesmo. Sua presença constante e vigilante impedia que ele fosse consumido pela paranoia, pela raiva e pelo vazio que a guerra muitas vezes deixava. Nara era presença firme, olhos atentos, lealdade silenciosa, um lembrete vivo de que, mesmo em meio ao caos, ainda existia algo confiável. Até o dia em que tudo desabou. A missão parecia rotineira. Reconhecimento em uma área frequentemente alvejada por armadilhas explosivas. Mas desde o início, Liam sentiu algo fora do lugar, como uma corrente fria atravessando o deserto. A explosão veio sem aviso. O impacto jogou Liam para longe. O mundo virou uma mancha de poeira e sangue. O som desapareceu, substituído por um zumbido ensurdecedor.
E a dor veio logo depois, cortante, paralisante. E então, no meio da névoa e dos escombros, ele a viu. Nara, mancando, com o flanco ensanguentado, ainda vasculhava o terreno com o olhar afiado. Mesmo ferida, ainda tentava protegê-lo. Ela se arrastou até ele, um passo de cada vez, movida apenas pelo instinto e pelo laço invisível entre os dois. Liam não conseguia falar, mas a presença dela o impediu de afundar na inconsciência. Ela permaneceu ali, imóvel ao seu lado, mesmo quando os socorristas tentaram levá-la. Ela rosnou, recusando-se a partir. Liam foi evacuado e passou meses em recuperação. O corpo marcado, a mente estraçalhada. Nara, por sua vez, foi redirecionada para outro militar. O protocolo era claro. Cães ainda ativos não podiam permanecer com soldados afastados. Mas aquilo deixou Liam com a sensação de que haviam arrancado uma parte dele à força. Só que a explosão marcara Nara também, de um jeito mais profundo e silencioso. Apesar de receber alta, ela nunca mais foi a mesma. Tornou-se inquieta, dispersa, hesitante diante de comandos que antes executava com precisão instintiva. Seu novo condutor percebeu as mudanças. Era como se uma parte dela tivesse sido apagada, como se a conexão com o mundo tivesse se rompido. Aos poucos, Nara foi considerada inapropriada para o serviço. Após longos meses de comportamento errático, veio a aposentadoria definitiva. Passou a viver em um abrigo temporário, aguardando alguém disposto a acolher um cão que já não era visto como útil, apenas como problema. Mas o que ela precisava nunca foi de comandos. Era de reencontro. Sem Liam, sem a missão, sem o vínculo que a mantinha firme, Nara afundou no mesmo abismo que consumia tantos soldados ao voltarem para casa. A ausência de sentido. Ela carregava cicatrizes visíveis e outras que só podiam ser percebidas por quem também havia estado no inferno. O arrependimento era um visitante constante na mente de Liam. Insistente, implacável. Ele se torturava diariamente por ter deixado Nara para trás, mesmo sabendo que não teve escolha. O vínculo entre eles não era uma simples colaboração profissional. Era uma corda invisível, trançada com confiança, lealdade e a certeza de que um protegeria o outro a qualquer custo. Saber que ela havia sido aposentada reacendeu nele uma fagulha, uma chance de reparar o que o destino havia rasgado. Talvez, pensava ele, ao trazê-la de volta, ambos pudessem recomeçar. Talvez ela pudesse curar junto com ele. Desde que retornara do serviço ativo, Liam vinha travando uma guerra silenciosa contra o transtorno de estresse pós-traumático. As noites longas, os gatilhos repentinos, os sonhos confusos, era como caminhar em terra minada dentro da própria mente. Nara, em sua ausência, tornara-se mais que uma lembrança. Era a última peça de uma vida que ele tentava reconstruir. Mas será que ela ainda era a mesma? Nara, ao contrário, parecia ter enterrado aquele passado como uma forma de sobrevivência. O nome dele, o toque, o cheiro, tudo parecia perdido sob camadas de tensão e esquecimento. Não por desprezo, mas por proteção. O trauma deixara marcas que nem o tempo, nem o adestramento conseguiram apagar. Liam se pegava mergulhado em perguntas que o corroíam por dentro. E se ela nunca mais se lembrasse dele? E se ele estivesse tentando se reconectar com alguém que o havia apagado completamente da memória? Pior, e se ao olhar para ele, Nara visse apenas um reflexo das dores que lutava para esquecer? Mas havia também a lembrança dos dias bons, dos pequenos momentos que sobreviveram à escuridão, as brincadeiras nas pausas entre missões, os cochilos compartilhados ao lado de uma barraca mal armada, os olhares trocados diante de um pôr do sol silencioso no meio do nada. Talvez ela não quisesse lembrar das explosões, mas, quem sabe, pudesse lembrar do calor. Foi então que a sugestão da mulher ecoou em sua mente. Às vezes, tudo o que elas precisam é de um gatilho familiar. Liam abriu a mochila com dedos hesitantes. Remexeu entre papéis e pertences até encontrar algo esquecido pelo tempo. Sua antiga jaqueta de campo. O tecido já desbotado, manchado e marcado por rasgos nas mangas. Sempre a carregava, mesmo sem entender por quê. Agora parecia óbvio. Ela não estava ali por acaso. Estava esperando aquele momento. Com cuidado, levantou-se e caminhou na direção de Nara. O coração martelava no peito. Segurando o casaco com as duas mãos, estendeu-o à frente quase como uma oferenda. "Você se lembra disso, menina?" sussurrou ele com uma doçura quebrada. Nara não reagiu de imediato. Manteve a postura alerta, como se ainda não confiasse. Mas então, uma mudança sutil. Suas narinas se abriram, orelhas inclinadas, o focinho buscando no ar algo que só ela poderia reconhecer. Nara aproximou-se lentamente do casaco, como se atravessasse um campo desconhecido. Parou diante dele, inspirou fundo
e de repente algo estalou dentro dela. As engrenagens da memória giraram. Ela pressionou o focinho contra o tecido, farejando com urgência. A cauda, antes baixa e imóvel, começou a se mover em círculos suaves. Seus olhos, antes sem foco, agora estavam fixos nos dele, intensos, vivos, conscientes. E então veio o som, um ganido curto, quase tímido, escapou de sua garganta. Nara se aproximou de vez e encostou a cabeça contra a jaqueta como quem retorna para casa depois de muito tempo. Leon sentiu a garganta fechar. Não disse nada. Apenas caiu de joelhos diante dela, permitindo que o momento falasse por si. Nara, sou eu, disse ele com a voz embargada. Sem hesitar, ela enfiou o focinho em seu peito, farejando com urgência. O rabo balançava, os olhos brilhavam com alívio. Então, num gesto raro, ela lambeu seu rosto. Leon chorou em silêncio. Não havia palavras. Apenas aquele reencontro cru e verdadeiro. Um ano de dor desmoronando em um abraço. Ela lembrava dele. Estava ali, como se nunca tivesse ido embora. Mas de repente o corpo de Nara ficou tenso. Ela se afastou, cheirando o ar, orelhas erguidas. Os olhos fixaram-se num ponto distante. Nara? Murmurou Liam, já em alerta. Imóvel, ela farejava com precisão. Aquela era a postura de perigo. A funcionária do abrigo se aproximou, hesitante. Está tudo bem com ela? Leon nem piscava. Ela sentiu alguma coisa. O rosnado veio baixo, contido. Um aviso. Como nos velhos tempos, antes que algo explodisse. Nara olhava para um homem no canto do café. Sentado, boné escuro, uma xícara à frente. Comum demais. Seus movimentos eram comedidos, cuidadosos. Leon sentiu o arrepio. O olhar do homem cruzou o seu. Calmo, mas técnico. Frio. Seus anos de treinamento reagiram. A posição das mãos, o volume sob o casaco, o peso nos ombros. Algo não batia. Nara rosnou outra vez, mais forte. Calma, sussurrou Liam, mão no dorso da cadela, sentindo os músculos tensos. A funcionária também sentiu. Ela não ficava assim há tempos. É como se tivesse voltado. Liam seguiu encarando o homem, pensamentos girando. Paranoia? Coincidência? Não, Nara não errava. E se ela estava mesmo de volta, talvez o perigo também estivesse. O homem se levantou. Seus movimentos eram calculados, friamente contidos, como se cada gesto tivesse sido ensaiado. Assim que levou a mão ao interior do casaco, Nara soltou um latido seco e agudo, o tipo de som que perfurava o ar como um alarme instintivo de perigo. O café congelou. Colheres caíram nos pires, os murmúrios cessaram, cadeiras rangeram quando os clientes se viraram, alarmados. O ambiente, há pouco tão comum, transformou-se num campo invisível de tensão. O homem hesitou por um breve segundo. Depois, virou-se e começou a caminhar em direção à porta. Mas Nara não permitiu. Puxou Liam com força, latindo com agressividade. Não havia dúvida. Para ela, aquele homem representava a ameaça. Ei, pare aí! A voz de Liam ecoou, firme como em seus dias de comando. Com reflexo treinado, ele se moveu para interceptar o homem antes que alcançasse a saída. Ficaram frente a frente, apenas um passo separando-os. A mão do estranho ainda estava dentro do casaco. Liam sentia cada batida do coração como um trovão abafado. O tempo parecia ter desacelerado. O que tem no seu casaco? Perguntou a voz baixa, firme. Nara rosnava, o corpo inclinado para frente, quase tocando o chão, pronta para atacar. O homem parou. Sua expressão permaneceu neutra, mas o suor começava a brotar nas têmporas. Ele olhou ao redor, percebendo os olhares sobre si. Então, com movimentos lentos e cuidadosos, retirou um pequeno pacote envolto em papel pardo. Leon esticou o braço sem tocar, ainda incerto. O que é isso? O homem respondeu em tom abafado, quase defensivo. Não é o que parece, eu só tenho uma entrega a fazer. Mas o tom hesitante, o olhar que evitava o contato, tudo nele parecia errado. E foi então que Liam percebeu. Havia outro homem no salão, sentado sozinho perto da janela dos fundos, quieto demais, observador demais. Não tinha reagido a nada, apenas assistia. Os alarmes internos de Liam gritaram: "Coloque o pacote na mesa agora", disse ele com firmeza. Nara respondeu com um rosnado mais profundo, como uma extensão viva da ordem. O homem ergueu as mãos e recuou devagar, colocando o embrulho sobre a mesa com o cuidado de quem sabe exatamente o que carrega. Leon não desviou o olhar. Em um gesto rápido, lançou os olhos ao segundo homem, mas ele já escapava pela saída lateral, quase despercebido. Naquele instante, o coração de Liam disparou. Tudo indicava que aquilo não era coincidência. "Senta, Nara",
ordenou, em tom firme e baixo. Ela obedeceu de imediato, mas seus olhos continuaram fixos, os músculos ainda tensos, prontos para reagir. Com extrema cautela, Liam se aproximou da mesa. Suas mãos, embora firmes, traíam o terror contido enquanto desfaziam lentamente as dobras do papel. Quando enfim revelou o conteúdo, seu estômago se revirou. Ali estava, um dispositivo compacto, de aparência fria e técnica. Fios coloridos saíam de uma estrutura metálica no centro e no topo um botão vermelho. Inconfundível, um detonador. O silêncio que se seguiu foi diferente. Já não era de espanto, mas de uma ansiedade sufocante. Todos estavam imóveis, os olhos fixos na cena, como se até a respiração tivesse sido suspensa. Nara permaneceu ao lado de Liam em alerta máximo, os sentidos captando cada sinal ao redor. Enquanto isso, o homem que trouxera o pacote continuava parado, inexpressivo. Já o segundo, aquele que havia saído, era agora uma ameaça invisível, perdida entre as ruas. Liam entendeu sem precisar de mais nada. E Nara também. Aquele lugar comum, por um breve momento um refúgio de reencontro e cura, havia se transformado em palco de algo sombrio, uma ameaça real, contida apenas pela intervenção precisa de uma cadela moldada pela guerra e guiada por instinto. Mais uma vez, Nara fizera o que sabia fazer de melhor: detectar o perigo antes que ele explodisse. E talvez salvar vidas. Outra vez. Liam respirou fundo e fechou os dedos ao redor do detonador. Seus olhos encontraram os da cuidadora e ele fez um sinal rápido com a cabeça. Chame a polícia, agora! Ela não hesitou. A adrenalina que antes o mantinha de pé começou a se dissipar, dando lugar a algo mais denso. O peso conhecido da responsabilidade. Aquilo não era novidade. Era uma lembrança dolorosa, mas familiar. O momento em que a tensão cede e tudo o que resta é encarar o que quase aconteceu. Liam sabia, no fundo, que aquilo não terminava ali. Pela primeira vez em anos, ele e Nara estavam de volta à linha de frente. E o que haviam interceptado naquele café não era um caso isolado. Era o início de algo maior. Uma rede ainda invisível, mas real. As sirenes não demoraram. As autoridades chegaram com precisão. O artefato foi isolado. Os 2 homens detidos. O local evacuado com segurança. Depois, com tudo contido, Liam e Nara se sentaram no meio-fio, sob o céu nublado da tarde. O caos havia ficado para trás, do outro lado das janelas estilhaçadas de um café que jamais voltaria a ser o mesmo. Liam passou a mão pelo dorso de Nara. O pelo era áspero em alguns pontos, macio em outros, mas o efeito era o mesmo de sempre. Calma, a paz que só ela sabia trazer. Ela se aninhou contra ele sem medo, sem dúvida, a cabeça repousando sobre sua perna com a mesma naturalidade de antes. Ali, sob a luz pálida do entardecer e o som distante das viaturas, não restava mais espaço para incertezas. O vínculo entre eles, duramente testado pelo tempo e pela dor, havia resistido. Era mais do que memória, era instinto, era amor. E mesmo com tudo o que enfrentaram, a guerra, a separação, a perda, ainda estavam ali, juntos. Nara havia provado mais uma vez que sua missão ainda não havia acabado. E Liam, com os olhos úmidos e o coração cheio, entendeu de uma vez por todas. Algumas conexões são indestrutíveis e algumas companheiras nunca deixam de salvar vidas. O reencontro deles não foi comum, mas nada em suas histórias jamais foi. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine um cão que todas as noites se posiciona em frente ao berço, imóvel como uma estátua, olhos fixos num canto escuro do quarto, rosnando baixinho para o vazio. Algo ali o incomoda profundamente, mas ninguém sabe o que é. E se ele estiver tentando alertar sobre um perigo invisível? E se ele for a única barreira entre um bebê indefeso e uma ameaça oculta nas paredes da casa? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!